Poder da mente transformada. Deixa eu só voltar aqui. Eu quero iniciar essa mensagem. Eu quero compartilhar com vocês uma história, um testemunho. Uma garota me procurou alguns meses atrás com um problema. E o problema dela era um problema muito grave, muito sério. Eu não tinha concluído esse livro ainda. Ele estava na sua forma robusta ainda, sem correção ortográfica, gramatical. Mas o problema dela demandava urgência. Eu mandei para ela na forma digital. Eu falei, leia esse livro e depois nós vamos fazer algumas sessões, vamos conversar. E a sua história não vai ser mais a mesma. Eu fiz uma abordagem com ela, deixando de lado a ideia religiosa, a ideia teológica. Eu deixei de lado essa ideia de Deus e fiz uma abordagem partindo de um ponto só dentro de algumas ferramentas da neurociência. E nós começamos a trabalhar. Eu apresentei ela para o pastor Júlio, porque ela era membro aqui. E depois que apresentei ela para o pastor Júlio, só para servir como prova o pastor Júlio, quando eu falasse dela, o pastor Júlio é a prova que ele conversou com ela também. E essa menina chegou na nossa vida e nós começamos a ajudá-la. E aí ela autorizou, eu só risquei a foto dela, mas vou colocar aqui a carta que ela nos entregou. Ela diz, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Bom, meu nome é Larissa, tenho 22 anos e vim contar um pouco do que Deus fez na minha vida através desse livro que hoje está em tese. Vou contar um pouco da minha história para que você entenda esse novo recomeço. Eu cresci dentro da igreja, mas nunca estive a igreja em mim. Meus exemplos de cristãos nem sempre foram os melhores. Por vezes, questionei a minha fé, mas nunca deixei de acreditar. Aos meus 19 anos, eu tive que sair de casa por ter sofrido um abuso do meu padrasto. Eu já tinha uma percepção completa sobre não confiar em homens, pois ali não era o primeiro contato que eu tive com esse tipo de abuso. Por isso, me relacionava com mulheres. Essa garota, ela era homossexual e não foi eu que ofereci ajuda para ela, foi ela que buscou. Não foi nenhum preconceito, nenhuma discriminação. O ser humano escolhe ser o que quer ser. Mas se o ser humano buscar ajuda, nós como igreja estamos aqui e temos as ferramentas para ajudar. Essa garota, ela já sofria abuso desde a adolescência. Enquanto nós dialogávamos, eu me aproximei um pouquinho dela e ela se afastava. Ela não permitia nem encostar nela. Ela falava que ela sentia medo, repulsa, ódio do sexo masculino. Mas ela queria servir a Jesus. E ela buscou essa ajuda. E nós começamos esse trabalho com ela após ela fazer a leitura do livro. Através de uma promessa de Deus, Deus me mandou para São Paulo. E então eu conheci a igreja Ágape. E esse grupo maravilhoso de pastores. Em especial eu conheci o pastor Márcio. E resolvi contar um pouco da minha vida para ele. Em contrapartida, ele me indicou o seu livro e disse exatamente onde estavam os meus medos, meus traumas, e também que o livro me ajudaria a superá-los. E tudo isso foi tratado fora da ideia religiosa. Falando sobre inteligência emocional e etc., estado comportamental. Pois bem, hoje venho relatar que através do que li e coloquei em prática, Deus realizou o desejo do meu coração. E da forma mais linda possível, me mudei para o Rio de Janeiro e estou noiva de um homem que com certeza me passa total confiança. Quero dizer a vocês que tem alguns traumas, medos, procurem ajuda. Falem para o seu pastor, seu líder de célula. É através do primeiro passo que Deus transforma a sua vida. Comecem por esse livro. Isso com certeza será a mudança e a reviravolta que vocês precisam. Aos meus pastores, obrigado por ter a honra de conhecer essa igreja tão extraordinária e necessária. Em especial ao pastor Márcio Leopoldino por orar pela minha vida, indicar o livro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Enfim, e Deus fez algo na vida dela. Depois que nós trabalhamos essa parte da mente dela, é claro, mostramos alguns problemas, aí nós entramos com Deus. E não que Deus é secundário, mas que não adianta. Existem algumas coisas que se você não entender aonde está o problema, no campo das emoções, não usar ferramentas, não tratar, não lidar com isso, você fica dentro da igreja salvo, mas infeliz. Você fica dentro, aliás, triste. Você fica dentro da igreja salvo, porém cheio de traumas, salvo, porém cheio de complexos. Você vai para o céu salvo, mas com áreas da sua vida oprimido e que você não muda. Por quê? Porque não se permite ser tratado no campo da sua mente. Eu já quero te dizer, eu não empreguei uma ciência puramente humanista e tirei Deus da cena. É porque eu entendo que a mente é uma ferramenta de Deus. E eu utilizei essa ferramenta de Deus para ajudar essa menina. E hoje ela está firme com Deus, está firme com Cristo e continua fazendo teologia à distância. Aleluia. Para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quem pode aplaudir a Jesus por esse testemunho? Hoje eu vou falar um pouco dentro dessa área. Eu começo a mensagem e eu termino ela amanhã,
no nosso Tadel. E aí nós vamos entender um pouco melhor sobre toda essa questão da nossa mente, ok? Tudo que a mente humana concebe, visualiza, pensa, você imagina, ela pode realizar. Tudo que você visualiza, você pode alcançar. A pergunta é: você tem coragem de entrar em ação? De tomar atitudes? De parar de só pensar e se programar? Mas decidir mudar de verdade? A vida pede movimento. Estacionar é pedir para fracassar. Quem não está progredindo, está regredindo. E quem por estar parado, estacionado, acha que não está regredindo, mas está. Porque quando eu estaciono, quando eu paro, muitas coisas que eu conquistei nas áreas da minha vida, eu vou perdendo. Porque tudo aquilo que eu alimento vai me defraudando, se for negativo, como tudo aquilo que eu alimento, se for positivo, vai me elevando, vai me melhorando, vai me levando para um nível cada vez melhor. Você não pode retroagir, você tem que sempre evoluir, sempre melhorar, como pai, como filho, como esposa, enfim, como ser social, como cidadão, eu tenho que estar sempre evoluindo. Mas eu só evoluo no espaço físico, onde eu estou, no tempo, no espaço, se eu evoluir aqui. Se a mente não evolui, você não evolui. É impossível as coisas acontecerem na esfera física, se primeiro não acontecer no campo da mente. Pessoas que são afetadas no campo da mente, ela simplesmente pode acontecer. É o caso de um derrame, perder movimentos do corpo e etc. Claro que ela foi afetada numa parte, numa estrutura chamada o cérebro, mas afeta terminações nervosas, neurônios, células neurais e etc. que pode atravessar e atingir certas partes da tua mente, que desenvolve essa questão do seu estado psíquico motor. Mas esses termos mais técnicos deixamos para dentro do livro mais à frente. O ser humano, ele é dual, ele é bom, ele é ruim, ele é luz, ele é trevas, ele é negativo, ele é positivo, ele é verdade, ele é mentira, ele é para cima, ele é para baixo, ele é tudo isso. Paulo entendia disso, Paulo compreendia isso, por isso ele disse no livro de Romanos, capítulo de número 14, verso 7 em diante, ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Dual. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A questão é que Paulo, ele tinha uma mente incrível, tinha uma mente poderosa, tinha equilíbrio emocional. E Paulo disse: mas dou graças a Deus que em Cristo Jesus eu tenho a solução para o problema do meu ser dual, de eu ser mal e ser bom, de eu ser luz e ser treva. Ele está dizendo: em Cristo Jesus eu não preciso ser mal, eu não preciso ser trevas, eu não preciso ser negativo, mas em Cristo Jesus eu posso ser bom, eu posso ter caráter, eu posso ser positivo, eu posso ser luz. E a Bíblia faz isso na minha e na sua história. Aleluia. O ser humano que é dual, ele tem uma mente poderosa, e essa mente poderosa está dentro de uma estrutura chamada cérebro. Esse cérebro pesa em torno de 1,3 kg, no caso de alguns irmãos. Em caso de outros, pode ser um pouquinho maior. As mulheres, o cérebro dela tem 1,250 kg. E isso não é problema meu, é discussão com Deus, vai discutir com ele. Mas o fato da mulher ter 1,250 kg de cérebro, ou dessa estrutura, não quer dizer que Deus a fez para ser menos do que o homem. Existe toda uma explicação científica do porquê. Mas ela é tão capaz, tão poderosa, tão forte, pode ir tanto quanto o homem. Não existe diferença quando Deus fez o homem e fez a mulher. Deus só desenvolveu psicologicamente cada um para cumprir uma espécie de papel dentro da história da sociedade. Então, dentro dessa estrutura chamada cérebro, nós temos a mente aí subdividida em várias partes. Eu não vou entrar no âmago da questão, mas você tem aí o neocórtex, você tem o hipotálamo, você tem o hipocampo, você tem essa mente que é trina, e não podia ser diferente, porque nosso Deus é trino, nosso Deus é trinitário, a sua mente é trinitária. Você é consciência, você é pré-consciência, você é inconsciente. No consciente você domina, você governa, você decide, você é senhor. No pré-consciente estão memórias profundas armazenadas, você resgata elas de vez em quando. O inconsciente, que é parte desse córtex aí, ele armazena os acontecimentos da forma original, na forma como são, e aí elas ficam guardadas dentro dessa parte da sua mente. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos da mente, o poder que ela tem de armazenar coisas, por exemplo, você, através do córtex visual, você consegue armazenar imagens. Você mora num bairro, numa comunidade, e
você vive mandando imagens para sua mente. Você mora no bairro nobre e você vive mandando imagens para sua mente. Você convive com certos tipos de pessoa que tem certos tipos de diálogo e as conversas dela são armazenadas por meio do seu sistema auditivo. Elas são armazenadas também dentro da sua mente. Isso vai formando um padrão, vai formando matriz. Isso vai formando estilo de ser, estilo de viver. Porque nós somos seres sugestionados. E a verdade é que nos tornamos produtos do meio, querendo ou não, sendo consciente disso ou não. Então temos a tendência, se nós não despertarmos para certas coisas, certos modelos, certos acontecimentos, nós temos a tendência em deixar de ser aquilo que realmente eu nasci para ser, o que eu quero ser, que é o autossugestionamento, quando eu determino, decido e digo, vou para lá, e acabo sendo fruto do meio social, dos padrões, dos modelos, das matrizes, e onde eu sou criado. Mas, para você entender melhor isso daí, por exemplo, uma moça, uma mulher, uma pessoa, quando ela sofre um estupro, ela na hora, o seu sistema olfativo, ela registra o cheiro daquele estuprador, daquele ser agressivo, daquele violento. Passa 5, 10 anos, a coisa aconteceu, a história mudou, ela seguiu a vida, mas de repente ela está andando na rua e ela sente o cheiro de um perfume, o perfume igual do seu agressor. O cara não está ali, mas a mente na mesma hora é ativada e ela lembra do estuprador. E a mente, ela é extremamente poderosa, mas ela não consegue separar os fatos como deveria ser na sua forma 100%. A mente não entende que o acontecimento se deu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. A mente revive toda aquela carga negativa, de dor, de pressão, de medo, como se o acontecimento estivesse acontecendo naquela hora. E se a pessoa tem um problema cardíaco, ela pode sofrer de taquicardia, ela pode vir a óbito, inclusive, dependendo do nível do medo, da pressão que ela sofrer naquele exato momento. A mesma coisa se dá para quem tem ódio, para quem tem raiva, mágoa de alguém. Quando você lembra do objeto da sua mágoa, às vezes o objeto da sua mágoa nem lembra que você existe, está nem aí para você, seguiu a vida, mas você não seguiu. Mas toda vez que a mente lembra, a mente não entende que o problema aconteceu há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás. A mente processa como se a coisa estivesse acontecendo naquela hora, e a dor você sente naquela hora, repetidamente, como se o momento estivesse acontecendo tudo de novo, e você sofre, você deprime, e se o humor vai lá embaixo, você tem um dia mal, você tem momentos ruins dentro do seu casamento, e o sexo é ruim, porque gente amargurada tem sexo ruim também, e a sua vida fica ruim, você não entende por quê, e o segredo está dentro da sua mente. Agora, existe cura para todos os traumas, todos os complexos, todas as crises existenciais, e eu nem preciso fazer uma abordagem dentro dos conceitos da neurociência propriamente dito, porque na verdade, todos esses conceitos da neurociência, muitos deles defendidos hoje, a Bíblia já defende há muito tempo. Não é à toa que a Bíblia já foi chamada a mãe de todas as ciências, que a teologia já foi chamada a mãe de todas as ciências. Deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias, quase 700 anos, 600 e poucos anos antes de Cristo, não fez faculdade de psicologia, mas ele disse sobre a mente, ele disse, eu quero trazer a memória, eu quero resgatar de dentro da minha memória as lembranças que me dá esperança. Paulo não fez faculdade de psicologia, mas ele disse em Romanos 12, versículo 2 em diante, transforme pela renovação da sua mente, para que você desfrute das coisas boas, agradáveis e perfeitas, que são da vontade de Deus, para a sua vida espiritual, familiar, financeira, sentimental e profissional. Quem quer essas coisas? Quem pega essas coisas? Muda a mentalidade, entenda que Deus tem isso para você. Paulo não fez nenhuma faculdade de psiquiatria, não fez psicanálise, não fez psicologia, Paulo não fez nada disso. Mas ele disse, esquecendo as coisas que para trás ficaram. Não amnésia, ele estava falando de superação. Eu prossigo para o alvo, meta, objetivo, propósito, sentido da vida. Paulo não fez psicologia, mas ele disse, tudo que for bom, tudo que for amável, se for de boa fama, nessas coisas pense. Tenha pensamento positivo. Seja aquela pessoa otimista. Pensar positivo e ser otimista não é ter fé. Pensar positivo e ser otimista é inteligência emocional, é saber lidar com as suas emoções, entender que você é razão e emoção. Na razão eu penso para depois agir, na emoção eu ajo para depois pensar. Tem muita gente que diz, eu gosto de ouvir a voz do meu coração. Emoção, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Se o coração é enganoso, se as emoções são enganosas, como que eu vou ouvir a voz do coração? Mesmo o coração convertido, as emoções elas são frágeis. Então eu não posso agir para depois pensar. Eu tenho que pensar para depois agir. Razão é uma coisa, emoção é outra. Mas entenda, Jesus não é à toa que foi considerado o maior psicólogo dentro do meu ponto de vista, mais organizador mental que Freud. E quando o povo hoje estão falando de ansiedade, de pensamento acelerado, de trazer para um momento dores que ele pode processar no futuro,
você vai encontrar Jesus dizendo: por que vocês andam ansiosos quanto que a vez de comer, beber, vestir? Olhem para as aves do céu, não trabalham, não plantam, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha para os lírios do campo, atente para eles, aprenda com eles, não fiam, não cegam, contudo nem Salomão em toda a sua glória se ornou de tamanha beleza. Se Deus cuida da erva do campo, que pela manhã nasce e à tarde se seca, não cuidará muito mais de vós, homens de pequena fé. Portanto, não anda por aí dizendo: que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. Essa síndrome de pensamento acelerado: o amanhã nem chegou, mês que vem não chegou, e você já está morrendo por dentro, preocupado com o amanhã. Aí chega lá amanhã, deu tudo certo, aquela dor que você achou que ia passar não passou, e aí você teve envelhecimento precoce, mais cabelo branco, a vida ficou ruim. Por quê? Porque você interpretou a vida de forma errada, porque você interpretou as suas emoções de forma errada. Jesus disse: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Aprenda a quietar, descansar, segurar teu coração. Um dia nosso pastor pregou aqui, eu achei legal, sobre a questão do coração, de ouvir a voz do coração. Eu concordo nessa parte. Eu digo que você não pode fazer isso, uma doutrina. Ele falou sobre a consciência instintiva. E essa consciência instintiva fala muito disso, da emoção. Tem hora que você tem que fazer porque é o momento, mas nem sempre. Isso não pode ser doutrina, não pode ser a via de regra. Por isso você tem que ter dependência de Deus, discernimento, direção, a mente focada e ligada em Deus. Quando eu tenho a mente de Cristo, exatamente, eu entendo, essa é a hora de eu ouvir o meu coração, que está pautado em Deus. E você age instintivamente, porque esse é o momento. Você age emocionalmente, porque esse é o momento. Mas tem hora que você não entende que você tem um coração frágil, fraco, e às vezes corrupto. Então você diz: essa não é a hora, é melhor eu orar, eu buscar a direção de Deus para eu atuar. Ou essa é a hora de eu agir pela razão, pensar antes de agir. Isso é importante, isso é fundamental, isso é inteligência emocional. Isso é fundamental para que você viva bem, saudável nas áreas da sua vida e descanse vivendo o melhor de Deus para você nessa terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Independente dos seus problemas, o que é que você precisa entender? Hebreus 4:12, falando de neocórtex, falando de hipotálamo, de hipocampo, falando de mente consciente, pré-consciente e inconsciente. A Bíblia diz em Hebreus 4, versículo de número 12: a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamento e intenções do coração. E o Salmo 107, estrofe 20 diz: e Deus enviou a sua palavra e nós fomos sarados. Se você crer numa palavra como essa, como a que o nosso pastor, nossos pastores têm pregado aqui, a palavra pode te curar, pode te sarar, pode te livrar dos teus traumas. Você deixa os teus sacos de ossos para trás e você segue em paz, com a alma descansada, feliz, independente das intempéries da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Deixa eu falar um pouquinho do poder da mente, e deixa eu falar dessa mulher chamada mulher com fluxo de sangue. Essa é uma mulher que sofria de um fluxo menstrual. As mulheres entendem bem do que é isso. Uma vez por mês. Mulheres gostam disso? E os homens, vocês gostam disso? Os homens odeiam quando chega essa época, né? Oh, homens, paciência. 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 Não gosto, mas é necessário. Existe uma explicação científica, existe um porquê disso com as mulheres. Nossas belas, lindas mulheres. Por causa elas têm uma missão. E tem uma explicação. Então tem coisas que eu não gosto, mas que tem que acontecer. Porque faz parte de uma seleção, de um processo na vida, para chegar a um lugar maior, a uma missão maior, a um objetivo maior. Tem coisas que eu não gosto, mas é necessário. Entende? Tem coisas que eu não gosto, nós não gostamos, mas é necessário. Gostamos quando somos confrontados? Quando ouvimos coisas que mexem conosco? Que dizem: oh, eu não concordo muito com isso. Nós gostamos? Mas nós precisamos, sim ou não? Às vezes nós precisamos ser confrontados, ser mexidos, serem trabalhados. Mas quando somos mexidos, quando somos trabalhados, é porque Deus tem o melhor e está preocupado com o melhor para nós nessa terra. Diga amém. Essa mulher estava com um problema, virou uma hemorragia, virou uma doença, no caso dela, por 12 anos. Fisicamente falando, uma mulher numa doença, num problema como esse,
estaria em torno de 45 a 50 quilos, até 55 quilos pesando. 45 a 50 quilos. Uma mulher com um problema desse fluxo aí, por 12 anos. Fisicamente ela estava abatida, abalada, destruída. Religiosamente, para a cultura daquela época, existia o templo e ali tinha o pátio das mulheres. Mas para entrar no pátio das mulheres, para cultuar, existia uma lei, uma regra religiosa que dizia: a mulher no seu fluxo menstrual, ela não pode tocar num objeto. Onde ela tocar é considerado imundo, deve se lavar em seguida assim que ela tocar. Uma mulher no seu fluxo menstrual, ela não pode ter relação sexual com seu marido. Por 12 anos, o casamento foi pro beleléu. Ah, pastor, não é assim, nem tudo é sexo. Tá bom, vai nessa. 12 anos? Sem ir lá? Duvido. 12 anos, e o irmão ficar sem ir lá, vou falar, irmão, pode fazer uma estátua, colocar dentro de um museu para esse irmão ser celebrado. Se Jesus não voltar daqui uns 20, 30 anos, para todo mundo ir lá visitar, tá aqui a grande figura, vamos celebrar o irmão que viveu 12 anos. Porque precisa, irmão. Esse aí tem que ser... Porque nós não cremos em canonização, nós tinha que ser até canonizado. Sim ou não, pastor? É sério. O cara tem que ser muito... Meu Deus. Eu ia pedir para esse cara colocar a mão na minha cabeça e orar sempre por mim, porque esse cara é muito espiritual. O poder da mente transformada. Essa mulher emocionalmente estava depressiva, mal, abatida. 12 anos, gastou tudo que tinha com médicos. Para aquela época, gastar tudo que tinha que ter dinheiro. Essa mulher tinha uma vida social legal, mas ela gastou tudo com médicos. Resultado, agora está pobre de maré de si, quebrada, lascada, sem dinheiro. Emocionalmente destruída, fisicamente não está bem, religiosamente está abalada, está acabada, sem casamento, a coisa está feia. E de repente, o que ela faz para mudar a vida? Porque é assim conosco. Temos o mundo desabando para nós às vezes, sim ou não? Sim ou não? E o que nós vamos fazer para mudar a nossa vida? Nos entregar? Viver lamentando? Tem gente, irmão, que a vida é assim. Você pode nascer chorando, viver chorando e morrer chorando. Ou você nasce chorando, mas decide viver um novo estilo de vida. Chorando, mas eu já nasci. Agora eu vou viver a vida inteira chorando? Não, irmão. Ai, coitado da minha vida, porque eu sou um menininho, coitado de João Ninguém, o zero à esquerda, o pequenininho, o fraquinho, porque todo mundo me odeia, porque ninguém gosta de mim, porque falaram mal de mim, porque isso, porque aquilo outro. Ah, porque eu tenho minha crise existencial. Ah, porque eu fui abusado sexualmente. Ah, porque eu fui abandonado, perdi o namoro, perdi o noivado, perdi o casamento. Ah, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vai viver chorando a vida inteira? Tem hora que eu tenho que parar e decidir ressignificar a minha vida e a minha história. Tem hora que eu tenho que parar e decidir seguir em frente. Eu tenho que parar e decidir superar. Eu não estou falando de fuga da realidade, irmão, porque tem gente que foge da realidade. Ou seja, perdeu o namorado, perdeu a namorada, perdeu o marido, perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu uma pessoa amada, uma pessoa querida por óbito, e ela tenta fugir da realidade. Ela tenta seguir em frente, mas fugindo da realidade. Isso aqui é problema. Dentro da psicologia, isso aqui pode gerar psicoses e outros tipos de doenças emocionais. Perdas devem ser processadas. Perdas devem ser sentidas. Perdas devem ser sofridas. Você tem que sofrer o ente querido que você perdeu. Você tem que sentir a dor. O namoro que você perdeu. Ô pastor, tomei-lhe um gás na cabeça enquanto eu namorava. Sinta a dor do gás. Processa essa dor. Reflita sobre isso. Agora depois supera e segue em frente. Porque quando se namorava eu também tomei um gás. Não da minha esposa, irmão, senão, não estou falando, mas lá atrás tomei-lhe um gás na cabeça. Eu namorava uma menina, eu amava ela demais. Um belo dia eu senti a cabeça pesada. Aí eu falei, acabou meu mundo. Não, irmão. Processei a dor, senti a dor e dói, irmão. Eu tenho que superar, eu tenho que seguir em frente. Uma dor de uma perda em todas as áreas da vida, bem processada hoje, vira saúde emocional amanhã. O que essa mulher fez para mudar a vida dela? Primeiro, ela entendeu que ela tinha um problema. Ela não escolheu uma fuga. Ela entendeu que ela tinha uma dor, que ela tinha um problema. Em vez de fugir, ela decidiu enfrentá-lo. Segundo, entendeu que a solução, nesse caso, não estava no homem. Tem casos que você precisa de network.
É bom você ter amigos, companheiros, gente. Eu me lembro, não vou falar quem, por questão de ética e para preservar a carreira de tal pessoa, mas eu queria tomar minha vacina. Eu fui liberado desde algumas semanas atrás, porque eu cheguei na idade, e não precisa você saber qual é a idade, deixa de ser curioso, mas chegou a hora da minha vacina. Aí quando eu ia, opa, Coronavac. Falei, não, eu já estou com a agenda ano que vem para Londres. Não quero a Coronavac. Falei, vou ficar em casa, vou ficar aguardando. Network, ó. Amigo certo, na hora certa, no lugar certo. Fiquei. Passou uns dias, alguém me ligou, pastor, venha que chegou o lote da Pfizer. Opa, network. É bom você ter pessoas, ter amigo, ter gente, ter companheiro para essas coisas. Mas nesse caso aqui, a solução não estava nos homens. Nesse caso aqui, ela entendeu que a única responsável pela mudança era ela mesma. Resultado, a mulher com fluxo de sangue gerou o fator toque. Ou seja, ela chamou a atenção de alguém. Quando ela gerou o fator toque, chamou a atenção de alguém. Quando ela tocou a orla da veste do mestre, automaticamente essa atitude, essa ação, essa disposição mental gerou 3 coisas na vida dela. Primeiro, parou Jesus. Jesus falou, opa, alguém me tocou. Segundo, parou a multidão. Onde Jesus ia, multidão apertando, tocando, querendo milagre, querendo bênção. Mas a multidão parou, porque Jesus parou. Quando Jesus para, ele para multidões de dores, de problemas, de luta e etc. E por último, ela parou o problema. O fluxo estancou. Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos falaram, mestre, um monte de gente te aperta, te comprime, e você diz, alguém me tocou? Ele falou, não, quem me tocou diferente. Entende isso aqui? O que fez tudo isso acontecer na vida dela? Quem resolveu o problema religioso, financeiro, de saúde? Quem resolveu o problema emocional dela? Se você disse Jesus ou pensou em Jesus, você errou. Não em um ambiente primário. Foi ela mesma que mudou a vida dela. Foi ela mesma que resolveu o problema dela. Ei, olha para a pessoa que está ao teu lado. Incomoda ele, porque isso incomoda. Isso incomoda, isso é chato. Eu quero que você seja chata agora. Incomoda essa pessoa. Diga para ela, a mudança da sua história está em você mesmo. Chato isso, né? Não, eu odeio quando o pregador fica fazendo essas coisas aí. Jesus. Olha, ó. É espanhol? Jesus. Entende isso daqui? Tem coisa que vai mudar na sua vida quando você decidir mudar. E não é eu que estou falando, é a Bíblia. Olha o que o texto diz. E dizia ela consigo mesmo, Mateus 9, 21. Se eu tocar nas orlas das vestes dele, eu serei curada. Ela disse para quem? Para quem que ela falou? Não foi para Jesus? Ela não orou? Ela não orou. O texto diz, dizia ela consigo mesmo. Ouvi a voz interior. Não é reflexão, é introspecção. Reflexão é você parar para refletir nas coisas da vida. Introspecção é você mergulhar dentro de você para buscar respostas para certas perguntas que você tem e que às vezes você não traz essas respostas à tona por preguiça, por comodismo, porque você não quer ressignificar a sua vida, não quer mudar a sua história, e aí você deixa tudo isso estacionado dentro de você. Mas quando você mergulha dentro de você, você descobre porque está dando errado financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, porque todas as respostas que você precisa para os seus problemas estão dentro de você. Quando ela olhou para dentro dela, o texto dizia ela consigo mesmo. Se eu tocar nas orlas da veste dele, com ela mesma, eu serei curado. Quando ela tocou as orlas das vestes de Jesus, a coisa aconteceu. Por quê? Porque partiu dela. Entenda isso aqui. Jesus parou e disse, alguém me tocou. Os discípulos, todo mundo te toca. Ele falou, não, quem me tocou diferente. Todo mundo tocava com as mãos, ela tocou com a mente. E quando todo mundo estava apalpando, ela antes de tocar, ela... Daqui a solução. Tem gente que é assim. A vida não muda, porque não muda aqui. Antes de convencer a Deus que você precisa de mudanças, convença você mesmo. Convencer Deus é fácil, difícil é convencer você. Antes de convencer a Deus que você precisa de mudança, convença a si mesmo que está preparado para ela. Tem gente que não está preparado para a mudança, Bruninho, não está.
Oh Deus, eu estou preparado para sair da bicicleta e andar de carro. Aí Deus dá o carro. Aí, quando eu estava lá no mundo, eu vi meus amigos ouvindo um som e eu não podia. Agora que eu tenho um carro, eu vou colocar. Vai novinha, 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 vai novinha. Eu disse, não, tu tens que andar a pé mesmo. Porque nem de bicicleta você pode. Porque se eu te der uma bicicleta com garupa, ou te dou uma bicicleta sem garupa. Porque se te der uma com garupa, você coloca quem não deve atrás e vai sair para fazer besteira. A maioria das coisas que eu não tenho, não é porque Deus não quer me dar. A maioria das coisas que eu não tenho é porque eu não estou preparado para dar, para ter. Entenda, quando você se convencer e você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou preparado para ter, aí você vai chegar lá, sua vida vai dar certo. Estou estudando inglês e já digo de antemão que eu sou uma negação no campo do inglês. Negação, irmão, literalmente, irmão. Nessa área eu vou te falar, falei, aqui eu estou lascado. Às vezes o irmão que estão 4, 5 anos sem estudar vem conversar comigo falando inglês melhor do que eu, que estou estudando agora. É claro que também eles devem ter umas práticas, né? Mas, irmão, pensa num cara ruim com trabalho de inglês. Eu estou lá fazendo. Por que você está fazendo ainda, pastor? Porque eu não gosto de começar coisas e parar pela metade. E eu estou fazendo o inglês. Estou lá nos meus books, mas... eu perdi a linha do raciocínio, mas tá bom. Mas nós começamos... Mas o que acontece, infelizmente... Já volta já. Hã? Como? Sou ruim no inglês. Sim, essa parte eu lembro. Essa parte eu não preciso me lembrar, não. Essa aí eu já sei. Dentro do inglês, agora eu lembrei, tem um verbo chamado to be. Ser e estar. Irmão, essa mente já foi boa. Mas depois você passa dos 40 e de novo digo, não te interessa quanto, a mente começa a falhar. No verbo to be, ser e estar. Estar, todo mundo quer. Eu quero estar naquela casa, eu quero estar em Miami, eu quero estar na Disney, eu quero estar em Orlando, eu quero estar lá no Campo do Jordão, eu quero estar em Fernando de Noronha, eu quero estar. Mas você não é, não conseguiu ser ainda. Tudo que você quer, onde você quer estar, primeiro você tem que aprender a ser. E eu sou aqui para estar onde Deus quer que eu esteja. Enquanto você não ser, você não pode estar. Entendeu? Eu tenho que ser para eu estar. Tem gente que ele não consegue ser o que deveria. Ele tem problemas, crise de identidade, crise com as matrizes, crise com sua mente. Mas ele quer estar naquele carro, quer estar naquela casa, quer estar naquele estilo de vida, mas ele não para ser. Mas quando você descobre como ser, Deus te coloca onde você quer estar. Eu estava falando da teoria do caos. A teoria do caos passou a ser estudada pela ciência de 1960 para cá. O que seria a teoria do caos? E eu acrescento que existe ordem no caos. Isso aqui não é do estudo, isso aqui é particular meu. Mas a teoria do caos hoje já é estudada desde 1960 por alguns cientistas. A teoria do caos diz o seguinte, para ilustrar e você entender. Um rapaz, há 30, 40 anos atrás, já que é de 1960 a teoria, ele estava indo fazer o vestibular, prestar vestibular para entrar numa universidade. Hoje, para entrar numa universidade é fácil. Se você for péssimo no vestibular, você entra. Pagou, vai entrar. Pronto. Mas há 30, 40 anos atrás, não. Deu ruim no vestibular, não entra na universidade. Era assim, pronto. E aí, aquele rapaz sai de casa, vai pegar a condução, o ônibus para ir para fazer o seu vestibular. Porque antes de fazer... Deixa para lá, vou entrar não. Enfim, está indo fazer o vestibular. E quando ele está indo, ele tropeça. Cai, rala, suja um pouquinho. E quando cai, rala, suja um pouquinho, sim ou não? Aí ele volta, rapidinho, se limpa, se ajeita. Perdeu um pouquinho de tempo ali no chão. Aquele tropeço atrapalhou alguma coisa. Mas ele levanta e vai para o ponto. E quando ele chega lá, perdeu a condução. Não foi prestar aquele vestibular, mas ele foi prestar um outro vestibular dias depois. E ele foi para uma outra universidade. E ele se graduou. E ele deu certo. E ele cresceu. E a vida dele foi honrada. E a vida dele foi uma bênção. Mas espera aí. E se ele não tivesse tido aquele tropeço? Ele teria ido para aquela universidade, não para aquela. E ele teria conhecido aquela garota que ia sentar na direita, na esquerda, atrás ou na frente. Que poderia significar alguma coisa para a história dele. Que poderia ser a esposa, seus filhos. Que poderia construir uma história financeira.
mas um tropeço impediu de chegar lá. Aí você, religioso, vai dizer: mas Deus sabe de tudo, Deus é soberano, Deus permitiu a queda. Entenda isso daqui. Existe permissão divina. Entenda isso daqui. Deus, Ele não nos predestinou fatalisticamente. Não existe predestinação dentro de uma ideia supralapsária, infralapsária. Não existe uma predestinação fatalística. Deus determinou você para o inferno e você para ir para o céu. Para você dar certo na vida financeira e você dar errado. Não existe isso. Deus nos fez seres livres e não seres autômatos. Deus não nos fez robôs, nos fez seres livres. Por isso Deus não vai levar você para a melhor vida financeira, para a melhor vida profissional, para o melhor casamento, para a melhor vida sentimental. E não é porque Ele não quer, é porque Ele não vai violar sua personalidade, tirar o seu direito de escolher, tirar o seu direito de viver, tirar o direito de andar. Embora esse livre-arbítrio ele é meio limitado, por assim dizer, mas Deus ele não vai violar e fazer de você um robô. Você é um ser livre para agir, para pensar. E as suas decisões aqui podem determinar para onde você vai, como vai ser a sua vida, como vai ser a sua história e o que você vai alcançar. Agora entenda, independente dos seus tropeços, e se você sair do culto hoje por aqui, só para você entender, não vai virar fanático depois disso, mas você pode ter um estilo de vida. Se você ir de carro, pode ter um outro. Você fala: não, hoje eu vou deixar o carro na frente da igreja, vou de um jeito. Pode acontecer uma outra coisa na sua vida. Ou seja, suas escolhas, seus passos, suas decisões faz com que N possibilidades possam acontecer na sua história. Deus é soberano? É, mas Ele não é ditador. Ele te dá o direito de você viver, de você escolher. Então, por isso que era para eu ir por aqui, eu não fui. Aí Deus já viu lá na frente o que isso ia resultar. Eu decidi por aqui, Deus já viu lá na frente o que isso vai resultar. Isso é o que nós chamamos da presciência de Deus. Deus tem um conhecimento presciente. Isso significa que o conhecimento dele é inato, é simultâneo, é imediato. Dentro da eternidade, no tempo que nós podemos dizer do agora, Deus já conseguiu vislumbrar todas as possibilidades que você tem na vida financeira, familiar, sentimental, profissional. Deus já viu todos os lugares que você pode chegar, tudo que pode acontecer. Agora, quando Deus nos deixou a Bíblia, que é regra e manual de fé para nós crentes, por isso que nós praticamos ela, Deus disse bem assim, no livro de Isaías capítulo 1, versículo 27 em diante: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão ter o melhor dessa terra. Ouvir é ser sugestionado. Eu estou falando, você está ouvindo. Agora, eu falar, o meu discurso pode vir repleto de defeitos, mas Deus falar, a oratória, a fala dele é perfeita. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, você vai ter o melhor dessa terra. Em João, Jesus disse: eu sou a porta. João 10:9, verso 10, ele disse: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Falando aqui dessa terra. Ou seja, de todas as possibilidades que Deus viu para você, Deus olhou dessas possibilidades todas, Deus viu uma que é a melhor para a sua vida financeira, familiar, sentimental, profissional. Deus viu todas as possibilidades e enxergou essa que é a melhor. Ele está dizendo: eu não posso te levar para lá, porque eu não posso violar sua personalidade. O que eu faço? Crio meio, forma, circunstância. Uma palavra como essa, maneiras de te conduzir, te guiar, te chamar. Por quê? Eu não vou obrigar você a ser, para você estar lá, mas eu trabalho hoje para você ressignificar sua história, para você processar os seus traumas, seus problemas, ressignificar sua história, sua vida. E a maneira de contar suas histórias, não mais como um trauma, fazendo você um traumatizado, mas como quem superou. Eu vou trabalhando você para te levar para o melhor lugar que eu visualizei para a sua vida, para a sua história, aleluia. Por isso é bom estar num lugar como esse, ouvindo a palavra de Deus, sendo direcionado pelo Senhor. Por isso é bom estar na célula. Por quê? Porque a mente de Deus está se comunicando com a nossa, para nos levar para o melhor lugar que Deus tem para nós na terra. Quem está pegando, diga a glória. Quem está pegando, quem está pegando, quem está pegando. Amanhã continua, porque não vai dar para entregar tudo. Eu já estou me preparando para encerrar. Para mudar sua realidade, mude sua mentalidade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. Para mudar suas realidades da vida, pastor, eu estou vivendo o melhor tipo de vida no momento. Essa realidade pode ser mudada para algo superior. Para mudar suas realidades, mude sua mentalidade. Como? Coloque você na lista da sua principal prioridade. Quero ser feliz. Então não busque num parceiro essa felicidade. Quero encontrar um namorado para ser feliz, uma namorada para ser feliz. Não, seja feliz com você mesmo. Depois que você for feliz consigo mesmo, você vai encontrar alguém. Senão você arrumar é dor de cabeça para os outros.
vai toda ferida, todo ferido, todo machucado para um novo relacionamento. Vai dar dor de cabeça para quem está lá. Não, seja feliz com você, com a vida, com a sorte, com a história. Aí depois vai casar alguém, um chifre na cabeça de cavalo, como diz minha mãe, né? Vai casar. Tô brincando, casamento é bênção. Mulher tá ouvindo em casa não, tá lá em cima, tá ouvindo. Coloca você como a principal pessoa na lista. Sabe? Tem coisas que você não realiza porque aquilo não é prioridade. Pastor, eu gostaria de perder uns quilinhos. Não estou conseguindo, porque isso não é prioridade na sua vida. Se fosse, você tinha perdido. Pastor, eu preciso fazer teologia. Não está fazendo por quê? Porque isso não é prioridade para você. Se o seu ministério fosse prioridade, você estava fazendo. Eu não aceito essa verdade, o problema é seu. Mas é fato, se o seu ministério fosse prioridade, você diz, eu tenho um chamado, eu tenho um lugar, eu sinto meu coração ardendo, eu quero ir para lá. Então, ainda que eu não faça teologia com o pastor Márcio, vou fazer na faculdade A, B ou C, vai fazer. Vai ler livro, vai ler a Bíblia. O nosso pastor está sempre nos incentivando a ler. Leia. Aquilo que tem significado para mim, aquilo que eu entendo como prioridade para mim, eu luto para realizar. A minha vida financeira eu só não administro ela melhor porque ela não é prioridade. Porque se ela fosse de verdade, se eu tivesse sido sarado no campo das emoções dessa área, eu administraria melhor. Eu investiria mais em cursos, em materiais dessa área. Você tem hoje isso gratuito na internet. Sim ou não? Seu dinheiro ser fêmea, sempre gerando mais. Está tudo na internet para você ter isso. Por que não consigo, pastor? Simples. O traseiro que não levanta da cadeira. Falta de atitude. Falta de ação. Falta de entender que a minha vida ser melhor depende mais de mim do que de Deus. Porque tudo que Deus tem para mim já foi realizado na cruz do Calvário. Na eternidade Ele já visualizou, Ele já projetou. Ele está dizendo, filho, filha, deixa de ser mero coadjuvante na história e no teatro da vida, no filme que você é o escritor, no filme da sua vida. Seja o protagonista principal, seja o ator principal. Encene, vai lá, quebra a perna. Quebrar a perna é uma linguagem cinematográfica. Quando você vai lá e arrebenta, se dá bem, funcionou, ótima apresentação, use-se essa expressão, quebra a perna. Não é de quebrar a perna, literalmente. Se você não vem de uma família rica pode vir de você. E eu não estou falando em questões aquisitivas, mas valoriza a sua esposa, valoriza o seu esposo, valoriza os seus filhos, valorize a vida, abrace uma árvore, extraia lições da vida, deixa o vento te tocar e glorifica a Deus por esse vento. Tenha higiene mental enquanto você olha a praia. Não vá lá só molhar o seu corpo, dê um banho na sua mente. Pare diante da floresta, traga higiene mental, se melhore, transforma a sua vida numa vida rica. Pega seus filhos, vai num parque, vai dar uma volta, sabe? Gaste um momentinho com ele ali, com ela. Você pode não ter vindo de uma família rica, mas você pode fazer a sua família mais rica dessa terra. Mude a mentalidade e a sua realidade vai mudar. Crie armas internas para você vencer as armas externas. Nós temos mais guerras contra nós aqui do que ali. Mas se você vencer aqui, você vence tudo ao seu redor. Para chegar onde você deseja, faça 3 coisas. Primeiro, o inventário da vida. Descobre de onde você veio, para você entender onde você está e os lugares para onde você está indo. Enquanto eu não entender de onde eu vim, os modelos mentais que eu tenho, meus fracassos, meus erros lá de trás, eu não consigo ressignificar minha vida, minha história, para chegar ao lugar que Deus tem para mim. Faça um inventário da vida e decida ser diferente dos modelos que você tem do seu passado, do ambiente que você vive. Crie metas, objetivos para todas as áreas da sua vida. Agora, não basta você ficar criando metas. Você precisa criar uma data. Em tal dia, em tal mês, em tal ano eu quero estar assim. Eu sentei com uma amiga e eu disse, entre 2021 a 2022, eu falei, eu quero gerar entre meio ano agora, que nós temos para frente, mas meio ano eu quero gerar pelo menos R$1 milhão aí de reais. O cara, a pandemia é uma peste, não sai de perto desse cara. Mas não dá para ficar perto desse tipo de gente.
É o que eu chamo de um pessimista. O pessimista é aquele que toda vez que você apresenta a solução para um problema, ele apresenta um problema para a solução. Quero distância. Só vou lá para tentar ajudar. Vou lá, olha, tem jeito, tem como, tem forma, aqui o caminho, essa é a técnica. Ora a Deus, busque, creia na palavra, creia nas promessas, ora mais, busca mais, persevera mais. Não quero, falei, então eu vou para lá, eu vou só orar. Porque essas pessoas acabam sendo tóxicas. Mano, eu sou um cara bem decidido. Eu tento ajudar, não quero, eu dou de mão. Eu sou assim. Dou de mão. Um menino muito inteligente, muito abençoado, um engenheiro. Ele me ligou, pastor, perdi minha namorada. Eu vou fazer uma besteira. Eu queria dizer outra coisa, mas eu falei isso aqui para ele. Falei, filho, você perdeu uma namorada, não seu cérebro. Está no áudio, depois se tiver dúvida pode ver se passar. Eu falei, você perdeu a namorada, não seu cérebro. Que história é essa que eu vou destruir minha vida? Quando eu me amo, quando eu sou prioridade, o namorado não deu certo, que se lasque, ele perdeu a oportunidade. Você é o melhor de Deus nessa terra. Um dia minha sogra disse, ai genro, você é de Deus para minha filha. Eu falei, será? Ela falou, você é de Deus para minha filha. Você orou muito para o casamento? Eu falei, não orei nada. Não, mas por quê? E ela é muito assembleiana do ciclo de oração. Eu falei, não orei. Não estou dizendo que você não deve orar. Ore que é bom. Eu tenho o meu jeito de crer. Não, mas é verdade, eu nunca parei para orar pedindo uma esposa. Por quê? Porque eu sou resposta de oração. Foi ou não foi? Está aqui a minha cunhada. Minha cunhada de prova. No dia que eu cheguei na casa dela para conhecer a Bruna, eu chamei a irmã dela e disse assim, quer ser feliz? Ela disse, eu já sou. Falei, não, como você nunca foi. Eu tinha acabado de conhecer ela naquele dia. Eu vi ela assim descendo a escada. Opa, universitária, trabalhadora. Olhei para a irmã, salário gordo. Falei, opa, tá indo no mesmo caminho da irmã. É você. Aí eu chamei ela, falei, filha, vem aqui. Ela veio. Você quer ser feliz? Ela, eu já sou feliz. Falei, não, mas estou dizendo para ser feliz como nunca foi. Aí, acabou, irmão. Estamos casados. Você tem que ser um tipo de pessoa, viver um estilo de vida, ser tão apaixonante, que você tem que ser resposta de oração. Alguém dobrar o joelho e falar, Deus me dá ele, Deus me dá ela, Deus me dá ele, Deus me dá ela. E você está lá absoluto dizendo, eu sou resposta de oração. Diga a glória. Então crie metas, mas defina a data. Quando você quer ter a empresa, quando você quer ter aquele diploma, quando você quer ter aquele casamento, quando você quer ser líder de célula, quando você quer ter concluído seu curso de teologia, quando você quer, quando? Mude hábitos. Quais hábitos você precisa mudar para chegar aonde Deus já viu para você? Mude hábitos. Por quê? Porque a vida é uma só. É bonito o conto de fada da reencarnação. É bonito o conto de fada da reencarnação. Mas Hebreus 9:27 diz, ao homem é dado morrer uma só vez, segue depois disso o julgamento. Acabou. A vida é uma só. Então você só tem ela para você ser o melhor, ter a melhor história, construir a melhor família, ser o mais feliz, fazer pessoas felizes, conquistar suas metas, seus objetivos. Essa é a única oportunidade. E os dias estão passando para você, os meses estão passando para você, os anos estão passando para você. Por isso tem hora que eu tenho que parar e virar o jogo, parar e virar a mesa, parar e mudar tudo. É hora de parar e ir para cima, porque eu preciso mudar a minha história agora para viver o melhor daqui a alguns segundos, que é o futuro. É agora. Eu já estou encerrando, o resto é para amanhã. Irmãos, hoje eu faço uma faculdade de gestão pública e estudo inglês. Olhei lá, titulação eu já tinha um curso de coach, eu estudo a mente, eu gosto dessa área há muitos anos já. Mas aí, falei, poxa, eu ensino para as pessoas, eu levo conteúdo para as pessoas, eu tenho que me preparar mais. Falei, 6 titulações. Meu professor dá aula, já deu aula em Harvard, nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio.
O instituto de coach dele é reconhecido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem 2 institutos de coach muito bons no Brasil. A FEBRACI, que a minha querida amiga está fazendo, e minha aluna de teologia, que é a do pastor Paulo Vieira, e tem o IBC, que é de um católico. Esses são os 2 melhores. Eu estou fazendo do católico. Eu falei, são 6 titulações. Se eu fosse olhar, irmão, nós estamos na pandemia, estamos na crise. Você vai fazer um diploma desse, é quanto? Ela deve estar pagando seus 4, 5, 6 mil. É R$3.900. 2 e 7,5. Quantos títulos você está buscando agora? Quantos diplomas? Irmãos, uma titulação está pagando 7 pau, 7 barão. Oh, a pandemia! Ou eu mudo, ou eu mudo. Eu invisto, ou eu vou para cima, ou eu vou para cima. A escolha é sua. Ou eu mudo a história, ou eu escrevo a história, ou eu transformo a minha vida. Olha, eu fico parado no tempo. Irmão, Márcio Leopoldino, pode acontecer de tudo na vida, o que você não vai me ver. Aí eu caí desgraçado no chão. Oh, coitado de mim. Irmão, eu estava falando hoje aqui para o nosso pastorzão. Eu com 8 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Não guardei, não tenho traumas. Afetou a minha vida, atingiu áreas da minha vida. Atingiu áreas da minha vida sexual. No meu caso, eu fui abusado por uma mulher. Glória a Deus. Sério, verdade. Eu tinha 8 anos de idade. Ela era mais velha do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui abusado por ela. Sério. Irmão, eu nunca tive mágoa dela. Nunca tive ódio. Não vou te falar que não afetou minha vida, que afetou, irmão. Eu fui muito precoce, muito cedo. Acabou mesmo, mas eu sou feliz. Oh, Jesus, obrigado. Irmão, não estou querendo desqualificar, desculpa, desmerecer. Talvez você passou por um processo difícil nessa área. A gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? Mas passei por essa situação. Com 10 anos de idade eu já estava nas ruas. Já estava disputando na rua para conseguir coisa. Com 11 anos tentei tirar a vida do meu pai, porque meu pai era ruim demais. Meu pai morreu crente, graças a Deus, mudou de vida, mas meu pai era terrível. E com 11 anos de idade eu já estava nas instituições para menores. Passei muitas instituições para menores. Na fase da maioridade eu estava dentro do crime organizado do Rio de Janeiro. Não conto muito a minha história, porque ela não é boa, é feia, é horrível. Boa é a minha história com Cristo. Mas eu passei por o 7,6 em Niterói, cadeia, Polinter, na Praça Mauá do Rio. Passei pela cadeia da 7,3 em Neves, São Gonçalo, lá nos anos 90. Passei por Bangu 1, passei pelo Complexo Penitenciário de Viana, e lá no Espírito Santo. Mano, eu sei o que é portar um fuzil. Hoje eu tenho amigos policiais, eu gosto muito dos policiais, desde patente baixa a coronéis. Eu tenho 4 coronel, amigo pessoal meu. Mas eu já estive em cima de uma favela e botar o fuzil para cantar lá para baixo, mano. E botar a viatura para voltar de ré, nós já botamos. Já descemos uma favela, passar na principal para subir a outra. Nós em 100 homens, mais ou menos. Os menores tudo com as bolsas, só com os pentes dentro, para nós trocar pente. Enquanto nós estávamos indo para tomar a favela do Pão com Ovo. Olha o apelido do cara, Pão com Ovo. Era o outro traficante. E sempre os apelidos estão ligados a alguma coisa da vida. Esse eu acho que era viciado em Pão com Ovo. Aí colocaram o apelido do Pão com Ovo. Nós vamos tomar a favela do Pão com Ovo. Quando nós chegamos na principal, uma viatura passando. E não é que os policiais não são trabalhadores, irmão, mas numa situação como essa, a vida dele é importante. E ele virou o rosto, eles viraram o rosto, era 4. Nós em 100 descendo de fuzil na bandoleira, irmão. Fomos lá tomar uma favela. Dentro das cadeias, irmão, eu dormi dentro de esgoto. Quando a cela estava lotada e bem feito. Tinha dia que eu dormia assim, ó, em cima da parede do banheiro, porque não tinha espaço, todo mundo, a cela cabia 30 e tinha 80. E aí a parede do banheiro vinha até aqui, o teto era lá em cima. Nós subimos em 8, 10. Ficava de coque assim, em cima da parede do banheiro, para dormir, passar a noite. E aí às vezes revezava, um levantava, que dormiu meia hora, 1 hora, assumia o posto aqui, e o outro descia para dormir. Teve dia que eu estava dentro do túnel, do esgoto, cavando para ir embora. Tinha dia que eu estava com o corpo todo machucado, depois que o batalhão entrava após rebeliões. E sabe,
Eu poderia ser aquele cara de, oh meu Deus, sou uma vítima da sociedade. Oh meu Deus, eu tenho errado na vida. Oh meu Deus. E minha mãe ela sempre foi uma grande filósofa. E a minha mãe, ela dizia, antes de eu sair de casa, com 7 anos de idade, minha mãe dizia, filho. E minha mãe, ela estudou 2 anos. Primeiro ano ela foi reprovada, no segundo ela desistiu. Mas minha mãe, ela é uma grande filósofa. E um dia minha mãe, olhando para mim, com 7 anos de idade, ela me falou uma frase que marcou a minha vida. Ela disse, filho, você é pobre. E eu estou falando de pobre mesmo, porque minha mãe, às vezes ela cozinhava mamão verde para nós comermos, porque não tinha mais nada para comer. E minha mãe tinha uma filosofia, uma grande filósofa. E essa filosofia eu não gostava muito, não gosto até hoje, que eu chamo de filosofia de boteco. Aliás, minha mãe gostava muito, né? Desde a 1 até a 51, ela... Filosofia de boteco. Ela diz assim, onde come um, come 2. Ah, peraí, mamãe, não estou comendo mamão verde, onde come um, come 2. Minha mãe tinha 11 filhos e adotou mais um. E minha mãe, uma grande filósofa, ela diz, filho, tu és pobre. E pobre tem que ler. E com 7 anos de idade eu comecei a ler. Teve uma época da minha vida que eu falei, estou meio estressado, cansado da vida, vou ler. Aí passei 5 anos, e em 5 anos eu li 1000 e poucos livros. Porque às vezes você tem que tomar certas decisões. Hoje uma pastora veio conversar comigo e falou, eu não sei o que você está fazendo, mas meu marido está lendo. Falei, eu não, é Jesus fazendo um milagre por meio das ferramentas e do conhecimento e o que nós estamos trazendo. Aleluia, diga a glória a Deus. Se você tem um soninho do seu lado, aquele marido que quando começa a pegar o livro dorme, Deus vai mudar a vida dele quando lê o poder da mente transformada. Aleluia, quem tem preguiça de ler vai mudar quando lê o poder da mente transformada. Ei, escute isso aqui, para eu concluir. Eu tinha tudo para ver me lamentando. Eu me lembro, eu sempre gostei de ler desde os 7 anos. Eu ouvi 2 coisas que me marcou muito e que me levou a estudar dessa área da inteligência emocional. Desde bandido eu já estudava inteligência emocional. Já estudava essa área da psicologia, da neurociência, etc. E um dia eu ouvi um promotor de justiça que ele olhou para mim diante do juiz. E eu era um cara, para você ter uma ideia como que eu era, às vezes com uma loira do meu lado. Eu entrava dentro de joalherias. Uma vez eu estava a 10 metros de uma viatura, a viatura parada, eu esperando a viatura ir embora para eu entrar na joalheria, fazer o meu trabalho. Quer dizer, a coisa errada. Mas a viatura não saía, eu falei com a loira, vamos entrar assim mesmo? Ela falou, vamos embora. Mais doido do que eu. Aqui eu olhava para a loira e falava, não tem como, uma modelo. E ela, de mão dada, entramos. Ela, pois não, senhor, eu falei, eu vim buscar umas joias. E resultado, foi embora. Um dia diante de um promotor, o promotor disse assim, excelência, falou com o juiz, esse homem não pode ser julgado como um cara de uma mente comum, porque ele não é uma pessoa de uma mente comum. E aquilo me mexeu. Passou mais um tempo, eu estava diante de uma psicóloga. Dentro da cadeia tem psicóloga. É raro o cara ser tratado por ela, é claro. Às vezes é tratado hoje, daqui 2 anos de novo passa por ela, só Jesus. Um atendimento de 40 minutos. Não sei porquê. Comigo o atendimento às vezes durava 2 horas, 3 horas, enquanto nós dialogávamos. Essa psicóloga um dia falou para mim, Márcio, você tem uma tendência, uma psicopatia. Eu, Aí ela me explicou, não, você tem uma tendência a ser um psicopata e tal, não sei o quê. Eu pensei comigo, falei, meu Deus. Depois eu li o livro de um cara, de uma mulher, chamado Mentes Criminosas. Essa mulher condena o bandido. Ela diz assim, não tem jeito, mudou. Esse aqui é bandido, acabou. Tem certos crimes que o cara não muda. Eu olhei para aquilo e passou e eu tinha aceitado Jesus. Oxe, então não tem jeito para mim? Aí eu comecei a ler, mais ainda dentro dessa área da psicologia e tal. E aí um dia eu lendo a Bíblia, eu entendi. As pessoas que eram mudadas por Jesus, porque o Evangelho muda a pessoa em 3 dimensões. O Evangelho muda a pessoa na maneira de ser, que é o comportamento. Muda a maneira de crer, nas convicções. Muda na maneira de ver, que é a cosmovisão. Maneira de ser, comportamento. Ninguém nasce bêbado, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce escravo das drogas. Isso é escolha, é decisão, é comportamento. Mas o Evangelho muda comportamento, muda a maneira de ser. E eu acreditei, falei, Deus, eu sei que minha vida pode ser mudada. E eu fui entrando nesse assunto. E eu quero encerrar aqui. E amanhã nós vamos continuar a partir daqui. 3 inimigos do seu sucesso. Um deles é o ambiente. O ambiente que eu fui formado dizia que eu tinha tudo para fracassar, para dar errado. O máximo que eu conhecia era do Espírito Santo para o Rio de Janeiro e às vezes dentro de viatura.
O ambiente era propício. Dizia assim: você veio da vida pobre, você veio daquela vida desgraçada, você veio de uma vida ruim, você veio de um ambiente de sistema penitenciário, você não vai passar disso. Mas eu descobri que eu poderia ressignificar a minha história e mudar a maneira de eu contar a minha história. E hoje eu viajei tantos países da Europa. Vou reativar, já te reativei meu trabalho para fora do país novamente, a partir do ano que vem. Eu só não estou viajando para fora do país por duas coisas. Primeiro, às vezes Deus permite. E segundo, porque eu crente, pregador do evangelho, mas eu tenho um passado, e alguém fuçou meu passado, e fuçou demais, e achou uma coisa, e aí decretaram um mandado de prisão para mim. E eu fui lá como um bom crente que nós temos que ser. Eu fui lá e me entreguei para a justiça. Falei: eu estou aqui para me entregar. Eu não me revoltei com Cristo, não me revoltei com o evangelho, mas eu fui lá, me entreguei, continuei pregando o evangelho dentro da prisão. E eu já era pregador. E com isso meu passaporte foi cassado, e a federal entrou, e aquela coisa toda. E por isso que eu não estou saindo do país. Mas esse ano já foi liberado. É liberado agora mês que vem, já para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas também tem aquela coisa: se não tivesse acontecido isso, eu não conhecia a Ágape, eu não era de Ágape, eu não conhecia você, você não me conhecia, nós não estaríamos aqui. Talvez eu não conhecia a Bruna, porque eu estaria voando em outros lugares. Mas Deus é sabedor de todas as coisas. Ei, os ambientes, às vezes de tudo, diz que você vai chegar a tal lugar. Às vezes você tem que mudar os ambientes. Eu vou encerrar aqui, amanhã eu concluo no Tadel, ou continuo no Tadel. Você nasceu numa comunidade, nasceu numa família cheia de problemas, você tem um monte de dificuldade na vida que você passa, e esse ambiente diz que você não vai passar disso, não vai deixar de ser isso. Mas a sua mente muda quando você começa a mudar. Aqui a mentalidade de mudar os ambientes. Esses dias eu estava vindo de uma pregação e o GPS, acidentalmente, que bom acidente, me fez eu passar por dentro de Alphaville. E quando eu cheguei em Alphaville eu respirei. E eu fiz aquela oração silenciosa. E eu vou expressar para você o que eu disse. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Eu tenho paz nesse lugar, me sinto tão bem aqui. Minha vontade era montar uma cabaninha, me acampar ali naquela noite. Eu falei: um rico pode vir me ligar para a polícia e me prender. Eu falei: melhor eu ir embora. Mas aquele ambiente disse muito para mim, falou muito para mim. E outro dia, eu fui olhar um carro, alguns dias atrás, e eu olhei e falei: poxa, e essa mirazinha que ele tem na frente é tão bonitinha. Eu sentei dentro, senti ele. E às vezes é bom você mudar de ambiente. Sabe por quê? Porque a tua mente filma, fotografa, joga aqui dentro. E quando a sua mente joga aqui dentro, sua mente diz: você pode ter isso, você merece isso. E a sua mente começa a gerar energia, ideias, pensamento para você ter aquilo. Sabe o que eu quero recomendar para nós orarmos? Vai na concessionária. Mora de aluguel? Vai naquele apartamento. Já tem um? Vai naquele. Mas não chega com cara de fracassado. Eu vim olhar um apartamento, eu vim olhar um carro. Não. Inteligência emocional, postura. Na concessionária, eu vim olhar um carro. Uma Mercedes, uma X. Aqui é do seu gosto. Entra e não peça licença não, já diga logo. Traga um cappuccino. Manda, dá ordens. Entra com a cinta o carro. Liga. Sentiu? Sai o cara. E como vai comprar? Estou pensando em comprar à vista. Pela fé. E vamos fechar o negócio? Não, vou ir mais alguns lugares. E eu volto. Se eu tiver uma proposta melhor, você negocia o preço? Não, que o cara quiser conversar, vamos fechar agora. Estou indo. Porque gente rica que pensa grande não fica deixando os outros ditar as regras. É ele que faz regra. Estou indo. Eu volto. Tchau. E saio. Vá lá no corretor, vá lá no apartamento, entra, olha aquele apartamento, lá na cobertura, meu irmão. Deixa a mente focar, ver aquilo. Eita! É aqui. Tá rajada. Quanto custa? Eu não pergunto o preço, não. Nem gostei. Estive analisando tudo, eu já havia visto. Gostei. Vou ir fazer uma reunião com a minha esposa. Eu volto a entrar em contato. Silêncio. Eu volto a entrar em contato. E sai. Mas a sua mente viu, processou,
prendeu, entrou. E agora você diz: esse lugar eu pisei, eu posso ter, eu posso possuir, eu posso conquistar. E começa a orar, e começa a lutar, e vai para cima. Porque a inteligência emocional, ele tem a capacidade de levar você para baixo. Você ora, você se humilha, você reconhece quem você é. Ela te leva para cima. Ela consegue levar você a visualizar, a ver coisas grandes. Ela te leva para frente. Ela te tira você do campo do comodismo e te coloca em ação. E você começa a buscar, e você começa a lutar, e começa a conquistar. Mas lembre-se, tudo começa aqui. Se você não mudar aqui, essas coisas não vão acontecer. Vai ser só mais uma pregação, e amanhã você acorda a mesma coisa. Você tem que começar a colocar em prática. Lembre-se, mente é igual paraquedas. Mente é igual paraquedas. Só funciona se estiver aberto. Vamos orar? Amanhã eu concluo a mensagem no Tadel. Quem já me segue no Instagram aí? Meu Deus, que monte de crente ruim. Estou na Ágape, oro por vocês. Tem um monte de gente que não me segue ainda. Saindo daqui, pega seu Instagram, olha lá, pega seu celular lá no Instagram, pr.marcioleopoldino, tira a foto, isso aqui, ó. Gente, a mente já pegou, a mente é essa. Porque na internet eu estou sempre produzindo conteúdos bons. Tem gente que só fala besteira na internet. Tiririca um dia disse, alguém falou: Tiririca, você sabia que você ia fazer tanto sucesso com esse seu CD Florentina de Jesus? E ele disse: se eu soubesse que merda dava tanto dinheiro, eu tinha gravado antes. Bom, tem gente falando tanta merda na internet, perdoa a linguagem chula, na internet o povo tá lá, rindo das piadas, das bobagens. Aí tem conteúdo, irmão, coisa que muda a sua vida. Eu prefiro seguir a fulana de tal. O que ela produz para você? Nada. Fica mostrando um cachorrinho. pr.marcioleopoldino, tira a foto. Pastor, por que eu devo comprar esse livro? Pastor, eu devo comprar esse livro para te ajudar? Não estou precisando de ajuda. Eu não quero que você me ajude. Isso aqui é para ajudar você. Eu quero ajudar você. É eu que estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. Não é para você me ajudar. Então, a primeira coisa, você vai comprar esse livro porque você precisa de ajuda. Um só é 30. 2 é 60. E 4 é 100, eu dou um desconto. 4 é 100. O Naldo já comprou. 4 é 100. Pastor, mas é 100 reais. Pastor, é 30 reais, 60 reais. Irmão, 30 reais você coloca 5 litros de gasolina e anda 70 quilômetros, dependendo do carro. Você come um hambúrguer e enche a pança, e no outro dia você está com fome. Você pega um Uber e vai para casa, e a vida é só isso. Você pega 30 reais e compra um livro, pega 100 reais e investe em conhecimento. E aqui não é só letra, é informação. Ferramentas para tratar áreas da tua vida e mudar a tua história. O conhecimento me levou para a Europa e tantos lugares do Brasil. A ressignificar a minha história, dar a volta por cima, a correr sempre na frente. Pensa num cara que não corre atrás de nada, sou eu. Eu não corro atrás. Correr atrás é de gente que não antecipa, não visualiza as possibilidades. Tem uma possibilidade de eu dar errado aqui, mas eu já estou preparado aqui. Caso masque ali, lá. Entendeu? Tem que ser assim a vida. Isso aqui é ferramentas. Outra coisa, quando você compra um livro desse, entende isso daqui. Eu tenho 40 e alguns anos de existência. Já fracassei, já frustrei, já tomei gás, já me lasquei, já me arrebentei, já dormi no esgoto, já passei fome, já fiz tanta besteira. Então você não está comprando só um livro, você está comprando 40 anos, 40 e tantos. Vamos descer para 39, né? 30 e poucos anos de experiência de vida. E eu não coloquei meus fracassos nem minha biografia aqui, mas eu olhei os caminhos em que pode dar errado, e eu coloquei aqui os caminhos que pode dar certo na sua vida. Um livro pode te levar aos lugares incríveis. Um livro fala de alguém que fracassou, porém só mostra o sucesso, como você chegar lá. Você não precisa fazer a mesma coisa que eu. E por último, mas não menos importante, você que decidir adquirir 1, 2, 3 livros, tá aí o Pix, você já pode fazer. Isso é número de celular, isso é número de não é CPF, é número de celular.
Número do celular, Pix, número do celular, pra você fazer a transferência agora. E aí depois você não fica fazendo fila lá em cima. Você já chega lá em cima, só pega os seus 4 livros. Olha aqui, pastor, o Pix. Pronto, já pega os seus 4 livros. Fácil, não? A mente tem que acompanhar a evolução. Tiranossauro Rex, ele é extinto. A mente tem que evoluir junto com a tecnologia, sim ou não? Pega o seu celular. Pastor, mas eu só tenho 30. Um Uber, 5 litros de gasolina? Estou te falando de ferramenta que pode mudar a tua história. Mas o mais importante, quem me conhece sabe que eu gosto de orar. Quando eu cheguei em Ágape, o pastor Nivaldo foi orar comigo. Eu comecei a orar meio-dia, 11 e pouco para meio-dia. Quando estava dando 8 horas da noite, eu parei de orar. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, todas as pessoas que investirem nesse livro, eu vou vir aqui na igreja, e o pastor Júlio gostou da ideia, ele vai participar comigo. Eu vou dobrar meu joelho 9 horas da manhã em jejum. E eu só vou me levantar 8 da noite na hora do culto. Vai ser na sexta. Sem ser essa sexta, agora na outra, eu creio. Que essa agora eu vou estar, acho que no Espírito Santo. Vou ver direitinho. Mas vou dobrar o joelho aqui 9 horas da manhã, em oração e jejum. E eu vou me levantar 8 horas na hora do culto. Quase 10 horas de joelho. Pastor, isso é impossível. Não para mim, que treinei a minha mente, que dentro da cadeia não tinha nada para fazer. Agora vou ler e vou orar. Depois que eu me converti. Pronto, disciplinei meu corpo a isso. Mas se você orar 5 minutos, 10 minutos, já vale. Deus te abençoa do mesmo jeito. Mas eu gosto de orar. Eu estou precisando mesmo orar, irmão. Estou precisando dar uma orada. Então, vamos passar esse tempo aos pés da cruz. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir. Isso aqui, mas é só para quem vai comprar o livro. Ô, pastor, mas você não vai orar para os outros? Não, por quê? Porque eu oro sempre por vocês. Agora isso aqui é um propósito específico, porque alguém vai fazer um investimento em você e na minha vida. Então você vai adquirir o livro e você vai mandar seu pedido de oração nesse telefone. Isso aqui é para quê? É para quê? Pedido de oração. Você pode fotografar aí. Você vai mandar o seu pedido de oração aqui. Fala o que é. Eu vou passar o dia na oração e no jejum, em prol dessa sua causa. Sou obrigado? Não. Depende da sua fé, da sua mentalidade. Entender que essa é a hora e que a oportunidade é careca. Depois que passa não tem como pegar pelo cabelo. Entendeu? Fica a seu critério. Mas eu quero orar nesse momento por você que quer entrar nesse desafio comigo. Você quer entrar, pastor, eu quero colocar minha vida de oração, quero colocar minha vida acadêmica, meu casamento, minha saúde, minha vida financeira nesse propósito. Eu quero orar por você. Você que quer fazer esse propósito, eu quero que você levante as mãos aí. Você que vai adquirir 1, 2 ou 3, ou vai ser mais esperto, vai adquirir 4 e levar uma promoção. Eu quero que você levante as suas mãos, segura ela para o alto. Você que vai entrar nesse desafio. Isso. Você que não quer entrar no desafio porque você não tem o dinheiro hoje, mas amanhã eu vou estar aqui, você pode vir amanhã. Meus livros hoje eles estão na Eduz, eles estão na Hotmart, eles estão numa livraria lá na Conde Sarzeda, debaixo da escada quando você chega ali. Está no mercado, no shopping. Você pode pedir, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Quem está em casa pode pedir por telefone, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil nós entregamos livro. E você pode ser abençoada. A sua história pode mudar a partir de uma leitura. Leituras mudou a minha, ressignificou a minha história. Você que quer entrar nesse desafio, é contigo agora. É tempo de mudança, é tempo de ressignificar a vida, de vencer traumas, complexos, problemas, de superar, de seguir em frente. Pastor, eu tenho preguiça de ler. Você precisa ler esse livro. Você vai ganhar 30% de desconto no próximo que eu já estou escrevendo. Continuação desse livro, O Poder da Mente Transformada. Eu quero orar nesse momento por toda a igreja, por você que está fazendo o propósito de adquirir o livro. E olha só, esse período que eu vou passar na oração, Deus vai marcar a tua história com milagres, com produção de coisas que você não alcançou em tanto tempo. Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? A mente consegue pegar isso? Pastor, eu não tenho dinheiro. Você tem que pegar emprestado com alguém amanhã e vem aqui e compre. Mas faça. Sacrifícios mudam a vida. Quem quer ter coisa que nunca teve, tem que fazer coisas que nunca fez. Deixa eu orar. Coloca a mão na sua cabeça. Diga comigo, Deus. Dá fraco, diga, Deus, nessa noite, a minha vida, a minha história está nas suas mãos. Modifica tudo, altera tudo. Me ajuda a pegar essas ferramentas e ressignificar a minha história. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para amar e ser amado. Eu nasci para viver o melhor. Eu nasci para viver o nível da abundância. Diga, eu nasci para viver o nível da abundância.
Eu nasci para viver tudo que o Senhor tem para mim. Diga a Deus agora, me toca. Diga a Deus, toca a minha mente. Diga a Deus, toca a minha vida. Diga a Deus, me cura da incredulidade. Diga, me cura das murmurações, das reclamações. Diga a Deus, me toca agora. Pai, eu oro abençoando essas pessoas que estão entrando nesse propósito, nesse projeto, que decidiram, Deus, até investir neles mesmo, porque eles são o melhor lugar para investir, o melhor lugar para o investimento. Toca, trabalha, transforma, muda a história. Toma toda esta igreja nas mãos. Abençoa esta semana, que seja uma semana de vitória, de conquista, de prosperidade, de cura, de paz, de libertação, de renovo, de restauração, de avivamento. Muda vidas a partir desta oração. Toda a obra do inimigo, toda obra do adversário, eu quebro, eu destruo, eu desfaço, pelo poder que é no nome de Jesus. E eu declaro sua vida abençoada. E quem recebe, diga amém. E diga comigo, graças a Deus. Isso aí vai ficar, os meninos que estão na mesa, não tira não. Você pode fazer todo o que tem que fazer. O pastor Júlio vai vir fazer o apelo.